Neste vídeo vamos falar da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Bom, e está aqui nesta fotografia Carl Friedrich Gauss, que foi um grande matemático que viveu entre 1777 e 1855. Ele, na realidade, deu contribuições em todas estas áreas: matemático, físico, astrónomo. Em termos de matemática, ele avançou contribuições em todos os ramos da matemática, desde a teoria dos números até a análise, portanto, a estatística, tudo. Ele basicamente desenvolveu todos os ramos da matemática que existiam na altura e publicou sobre todos eles, muito embora ele tenha feito mais descobertas do que aquelas que publicou. Ele tinha a ideia de que tinha que apresentar sempre os estudos o mais perfeito possível e na altura ele tinha essa ideia de que nunca estavam suficientemente bons para ele os publicar. Bom, mas vamos hoje aqui falar se calhar da menor das contribuições que ele alguma vez fez, mas é uma contribuição muito significativa porque ele fê-la quando tinha apenas 7, 8, 9, 10 anos, portanto isso varia. Isto está documentado, mas é uma das coisas em que não existe grande certeza, que é relativamente a com que idade é que o episódio que vai ser descrito aconteceu. Bom, vamos supor que foi aos 10 anos, como a maior parte das fontes aponta. Nessa altura ele frequentava a escola primária e o professor dele tinha a cargo dele muitos alunos e normalmente na altura o método que o professor utilizava era o de atribuir uma tarefa que fosse muito demorada para os alunos mais novos e depois avançava para as classes mais elevadas e ia-lhes ensinando outras coisas. Então, depois de ele ensinar aos alunos mais novos como é que se somava, propôs a seguinte tarefa: somar os números de 1 até 100. Portanto, 1 mais 2 mais 3 mais por aí fora, até chegar ao 100. Portanto, quanto é que dava o resultado desta soma? Os alunos tinham que fazer a soma. Na altura não existiam cadernos, existia uma lousa em xisto onde os alunos faziam os cálculos e depois depositavam essa lousa em cima da secretária do professor. O primeiro a colocar lá a lousa, se tivesse o resultado correto, teria uma avaliação melhor do que a dos restantes alunos. Então, o Gauss imediatamente escreveu 5050 na sua lousa e foi depositá-la na secretária do professor. O professor ficou muito aborrecido pelo facto de ele ter posto logo um número, porque pensou que o aluno tinha, por simplesmente, colocado um número à sorte e portanto, que não estava para realizar a tarefa, mas esperou que todos os alunos colocassem lá a lousa, concluindo assim a tarefa, para depois ver o que é que eles tinham feito. E começou a ver as lousas de cima, não é? Os alunos, uns tinham acertado, a maior parte tinha errado. Também a tarefa era complicada para um aluno que acabou de aprender a somar. E quando chegou à lousa do Gauss, o resultado que estava lá era o resultado correto. É claro que ele colocou a questão ao aluno como é que ele tinha chegado ao resultado, se ele se calhar já o conhecia, não é? Que é a ideia mais que nos assalta logo, não é? Se calhar o aluno já conhece o problema e já o fez em casa. Então o Gauss disse que não, por simplesmente imaginou o seguinte na sua cabeça. Portanto, ele não escreveu nada, imaginou só isto, que colocava os números assim pela ordem até chegar ao 100 e depois escreveu-os novamente, mas ao contrário, portanto da direita para a esquerda. Ao fazer isto que está aqui, o que é que resulta? Resulta uma soma que vai por fazer sempre 101. Reparemos, 100 mais 1 dá 101, 2 mais 99 dá 101 e por aí fora. Aqui também dá 101 e aqui também dá 101. O que significa que a soma vai dar, neste caso, 101 vezes 100.
Só que neste processo estão os 100 primeiros números em cima e novamente os 100 primeiros números em baixo. Portanto, ao fazer a soma, o que se obtém é não o valor correspondente à soma dos 100 primeiros, mas o dobro dessa soma. Portanto, a soma passa a ser 101 vezes 50, o que vai dar o valor já indicado, 5050. Portanto, este foi o método que Gauss utilizou quando tinha cerca de 10 anos para atingir o resultado que era pedido pelo professor. Gauss ficou conhecido, entre muitas outras coisas, por um resultado que se utiliza no ensino secundário, que é a distribuição normal, também conhecida por distribuição de Gauss, e a curva dessa distribuição também tem o nome dele, é a curva de Gauss. Ele, no livro do Guinness Book of Records, também está lá presente como sendo a pessoa que conseguiu resolver o problema mais antigo em aberto. Na altura em que ele tinha cerca de 20 anos, ele resolveu um problema que consistia em tentar dividir uma circunferência, unicamente com régua e compasso, em 17 partes iguais. Esse problema já existia em aberto desde a altura dos antigos gregos, portanto, por volta do século III a.C. Portanto, ele conseguiu resolver esse problema e foi quando ele resolveu esse problema que decidiu que realmente queria abraçar a carreira de matemático, porque na altura ele ainda estava indeciso se iria para a matemática ou se iria para a área de linguística, onde ele também era muito forte. Bom, mas então vamos falar um pouco mais sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, porque devemos recordar que os números naturais também constituem uma progressão aritmética. É uma progressão aritmética em que o primeiro termo e a razão são ambos iguais a 1. Portanto, neste caso, vamos supor que nós temos uma sucessão do tipo A índice n, em que temos os seguintes termos: A índice 1, A índice 2, por aí fora, A índice n menos 1 e A índice n. Vamos recordar que se isto é uma progressão aritmética, então satisfaz este termo geral. O A índice n é igual a primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Bom, então, se aplicarmos o mesmo método que o Gauss aplicou à soma dos n primeiros termos desta progressão, nós temos o seguinte: aqui está o primeiro termo, aqui vamos ter o segundo termo, por aí fora, aqui vamos ter o termo de ordem n menos 1 e aqui o último termo, o A índice n. Ao fazer esta soma, que está aqui, nós vamos obter aqui primeiro mais último. Aqui, segundo mais, neste caso, penúltimo. Por aí fora, vamos por aí fora, até chegar a este que está aqui, primeiro mais o último. Bem, acontece que se nós estamos a lidar com uma progressão aritmética, nós, daqui para aqui, somamos uma determinada constante, sempre de uns termos para os outros. Essa constante é a razão da progressão. É claro que se nós estivermos a fazer o percurso no sentido contrário, nós somamos a constante neste sentido, portanto, no sentido contrário, nós subtraímos essa constante. Portanto, daqui para aqui, vamos subtrair o valor R, menos R. O que significa o seguinte: esta soma, o A2 mais o A de n menos 1, o A2 é a mesma coisa que ter primeiro mais razão, o A de n menos 1 é a mesma coisa que ter A de n menos a razão. É evidente que estes dois elementos são simétricos, cortam um com o outro, e o que resulta daqui, da soma destes elementos, é A de 1 mais A de n. Poderíamos fazer o mesmo raciocínio para todos os pares de termos que vão estar nesta lista. Portanto, a soma dos n primeiros termos será igual a primeiro termo mais o último termo a ser somado, a dividir por 2 vezes o número de termos. Portanto, esta é a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética.
Bom, existem outras formas de demonstrar isto, mas esta penso que é uma forma clara de chegar à fórmula. Vamos agora fazer aplicações disto.